Amém? Boa noite mais uma vez. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria que vocês abrissem lá em Hebreus 6, versos 1 e 2, para lermos mais uma vez, darmos continuidade à série ao qual nós estamos estudando, que é os fundamentos rudimentares. Nós já estamos no quarto fundamento, faltam apenas mais dois e nós vamos falar de pecado depois desses dois. Amém? Então vamos à leitura. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Glória a Deus. Então, nós estamos falando sobre esses fundamentos rudimentares, sobre esses elementos, sobre a base de um cristão, sobre o que deve ser simples para um cristão. Vamos voltar e ler Hebreus 5, do 10 em diante, rapidinho. Amém? Hebreus 5, do 10 em diante. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está falando de Jesus. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E aí disso nós entramos no texto e versículo ao qual nós estamos estudando. Então, lendo esse pequeno trecho de Hebreus 5, do 10 em diante, ou do 11 em diante, já que do 10 está falando sobre Jesus, seu sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Mas se a gente lê do 11 em diante, a gente vê que o escritor de Hebreus, o escritor da carta de Hebreus, ele está exortando esses cristãos. Ele está exortando essas pessoas. O que ele está falando? Ele está falando, gente, vocês estão devagar demais naquilo que vocês já deveriam ser mestres. Vocês estão querendo um alimento sólido, só que vocês não digeriram nenhum leite. Vocês ainda são crianças espirituais, não são adultos espirituais. Então, ele está exortando aqueles cristãos, e ele está dizendo para aqueles cristãos algo que tem que ficar com a gente, que tem que entrar na nossa mente, que é, vocês já deviam ser mestres, mas ainda são crianças. Desde que a gente começou a estudar os fundamentos rudimentares da fé, desde que a gente começou a ler Hebreus 6, verso 1 e 2, e aplicar cada um desses fundamentos, estudar cada um desses fundamentos, em mim, eu entendi que a base bíblica brasileira é muito chula, é muito fraca. Nós não conhecemos os fundamentos básicos da nossa própria fé. Nós não entendemos o básico da nossa própria fé e do que nós acreditamos. Foi necessário a gente pregar arrependimento de novo. Foi necessário ser ministrado sobre a fé em Deus de novo, e a última ministração nossa sobre os 4 batismos, sobre os batismos. E isso é simples na caminhada cristã, é o que o escritor de Hebreus está dizendo, isso é o simples. Só que, ao menos para mim, foi um alimento sólido. Não foi o leite. Ele está escrevendo aqui, está falando, gente, isso aqui é leite. Para mim foi um alimento sólido. Para mim foi algo que realmente me tocou, realmente está me tocando, e realmente está me impulsionando a caminhar cada vez mais. Está me impulsionando a ir cada vez mais fundo. Então, se isso daqui é o leite, o que a gente está estudando, se isso daqui é o simples, se isso daqui é o básico, imagina quando a gente chegar no que realmente é um alimento sólido. Imagina quando a gente chegar realmente naquilo que o escritor de Hebreus queria que esse povo estivesse.
Imagina quando a gente estiver dando esses passos muito além do que é o leite e a gente já estiver se alimentando de um alimento totalmente sólido, onde nós vamos ser adultos espirituais, onde nós já vamos ter todo o entendimento e a compreensão do que a Bíblia está nos falando. A promessa que está escrita em Jeremias 31 é sobre isso. Em Jeremias 31 fala que vai chegar um tempo onde não vai ser necessário ensinar, porque todos já vão conhecer. E aqui em Hebreus 5 nós vemos e percebemos que ainda não chegou esse tempo, que ainda não está nesse tempo. E hoje a gente olhando o nosso panorama, a gente entende que ainda não chegou esse tempo, que a gente ainda não está nesse tempo. Só que é muito mais fácil a gente tratar uma doença quando a gente sabe que ela existe. É muito mais fácil a gente tratar um ferimento quando a gente sabe que ele existe. Porque nós podemos ficar ignorando. Não, isso é besteira, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. E a gente vai morrer com uma ferida enorme na gente. Mas se a gente tem entendimento dessa ferida, se a gente entende essa ferida, e se a gente entende que a gente tem que tratar essa ferida, e a gente trata essa ferida, a nossa vida se transforma em outra vida totalmente diferente. Então, é sobre a gente não viver uma vida cristã medíocre, mas a gente andar acima da média. Porque medíocre é isso, é estar na média. Medíocre não é estar pior do que todo mundo. Não, medíocre é estar na média. Mas a ideia é a gente passar desse panorama para lugares mais altos. Subir ainda mais alto. Mas, para subir ainda mais alto, para passar por para esse lugar, a gente tem que entender que o arrependimento não é somente no momento da conversão. A gente tem que entender que o arrependimento é diário porque nós temos uma natureza de pecado, nós temos uma condição de pecado. Nós temos que entender que lá fora existe fé, só que a fé que existe lá fora é uma fé mal fundamentada e é uma fé que não está em Deus. E por isso se torna uma fé nula. Não é que lá não tem fé, não é que aquelas pessoas não têm fé, elas têm fé. Porém, essa fé não está em Deus, não está colocada em Deus. E porque não está colocada em Deus, a gente tem a dificuldade de entender que existe fé. Mas tem fé, existe fé. Agora é a gente apresentar o Deus que é aonde essa fé deles tem que estar direcionada. A gente mostrar o Deus aonde eles têm que colocar o coração, onde eles têm que colocar essa fé. É entender também que existe um batismo que ele é feito espiritualmente, que é o batismo em Cristo, aonde eu converto, onde eu me transformo em outra pessoa. E que depois desse batismo existe um batismo nas águas, que é o reflexo físico daquilo que já aconteceu no reino espiritual. E entender que depois desse batismo ainda existe um batismo no Espírito Santo, que é o que vai me dar força para continuar nessa caminhada cristã, que é o que vai me dar sustância para continuar seguindo, para continuar caminhando, mesmo diante de batalhas, mesmo diante de dificuldades, é aquilo que vai me manter firme para anunciar esse evangelho lá fora. E é entender também que existe um batismo com fogo, aonde eu vou sendo aperfeiçoado dia após dia, dia após dia, até eu me tornar a imagem e semelhança de Cristo, daquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Sede santos porque ele é santo, como Pedro disse. Então é o batismo com fogo. Tá vendo? Isso é sólido para mim. Mas é o simples, é o básico. E hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre imposição de mãos, que depois que eu estava estudando, eu estava pesquisando sobre imposição de mãos, e eu tenho que dizer que gente, existe imposição de mãos. Isso é bíblico, isso é real, isso é funcional. Eu estava estudando e misericórdia, tem igrejas que não entendem o que são fundamentos, não entendem o que é base. Está na Bíblia, está escrito na Bíblia, é um fundamento bíblico, é uma ação bíblica. Então, existe. Eu fui estudando, eu vi muita asneira, eu vi muita coisa bizarra, e dentre tudo isso, isso me incomodou. As pessoas, tipo, não, era só naquela época, porque não sei o quê. Não, não é. Não é só naquela época, não era só naquele período. É um dos dons do Espírito que vem seguindo, mas não é somente um dom, é também um ministério, não é somente um dom e não é também somente um ministério, mas também é um fundamento da fé. Como que a gente pode ignorar 3 princípios para uma única ação, que é a imposição de mãos, e dizer, não, não existe? Bíblia, falta Bíblia.
Misericórdia. Mas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe, é real, funciona. Não é balela, não é fantasia, não é não sei o que as pessoas acham lá fora. Não, é real, é bíblico, é uma fundamentação de Jesus Cristo. Jesus praticou, Moisés praticou, os discípulos praticaram, a igreja vem praticando e ela vai continuar praticando porque é bíblico, porque existe, porque é real. Agora, se eu não consigo aceitar isso, se eu não consigo crer nisso, isso é um problema meu. Isso é um problema meu como pessoa, é um problema meu como cristão. E há necessidade de mim, não acreditando nisso, eu pegar essa Bíblia e eu ler ela toda. E eu estudar ela e eu orar para o Senhor quebrar no meu coração essa cegueira quanto a um fundamento. Existe, é real, é poderoso, é algo santo, é algo de Deus. Então a primeira coisa é o básico, é o leite, é dizer isso é real, isso existe, isso é poderoso, isso é um fundamento. E isso é um fundamento, a imposição de mãos. E como todos os outros fundamentos, é algo que deve ser praticado. É algo que deve ser praticado. É algo que nós temos que ter a coragem de praticar, é algo que nós temos que ter a coragem de se fazer. Nós temos que praticar isso. E voltando um pouquinho, nós estamos falando sobre fundamentos elementares, fundamentos rudimentares. O que é que isso significa, Luquez? Significa que nós estamos fazendo o alicerce de uma casa aqui e toda essa casa vai ser construída sobre esse alicerce. Então, todas as outras coisas que nós fomos falar, todas as outras ministrações que nós fomos fazer e tudo aquilo que a Bíblia aponta e tudo aquilo que a Bíblia mostra está fundamentado sobre essas coisas. Está fundamentada sobre esses princípios. Então, eu dizer que um princípio não existe é heresia. Eu pegar um conceito e abraçar só um conceito é heresia, mas eu pegar um conceito e eu excluir esse conceito também é heresia. Também é errado. Também é antibíblico. Então, deve ser praticado. E a primeira coisa que nós temos que entender com a imposição de mãos, além de que é real, é que ela é uma ação espiritual. Não é uma ação da carne. Não é uma ação carnal. Não é uma ação física. Eu toquei, tudo bem, mas não é sobre o toque, mas é sobre o que espiritualmente acontece nesse momento do toque, nesse momento do impor as mãos. E para falar sobre essa ação espiritual, a gente vai destacar 3 princípios dessa ação espiritual, que é identificação, comunicação ou transmissão, transferência, e a outra que é confirmação. Então, identificação, transmissão e confirmação. 3 princípios bíblicos e 3 ações espirituais que a imposição de mão mostra. Primeiro a gente vai lá para 1 Timóteo 5, 22. 1 Timóteo 5, 22. Primeira Timóteo 5, verso 22 em diante. Quer dizer, vamos ler o 22, depois a gente contextualiza, para depois a gente apresentar essa primeira ação, que é a identificação pela imposição de mãos. Amém? 1 Timóteo, do 22 em diante. Vamos à leitura. Não é 22, não. Pera aí. Não, é esse mesmo, 22. 1 Timóteo 5, verso 22. Está escrito: não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro.
Eu peguei 1 Timóteo, eu ia começar com outro versículo, mas eu quis começar com 1 Timóteo, porque eu vi algumas falas de que... Eu vi algumas falas bem complicadas. Eu perdi o trem aqui, ó. Você lá subiu sozinho, como é que pode? Mas tudo bem, a gente está falando sobre 1 Timóteo 5:22. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente lê Timóteo e Tito é que são cartas para a igreja, mas que são cartas mais pastorais. São cartas mais para a liderança do que para a própria igreja em si. Na Bíblia nós temos alguns textos que são para a igreja total em contexto, mas nós temos textos e versículos que são para pastores, que são para líderes. Então aqui, quando Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro, a gente tem que entender que Paulo não está falando para qualquer um. Paulo está falando para uma liderança. Paulo está falando para alguém que já tem um ministério estabelecido e para alguém que estabelece ministérios. Então, a gente começa a leitura a partir do 17. Está escrito, os presbíteros, no mesmo capítulo 5, agora 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em públicos para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo sobre presbíteros. Então, Paulo está falando para Timóteo para ele não colocar a mão sobre pessoas por precipitação. Ou seja, entra o irmão aqui na igreja, o irmão prega bem, o irmão faz alguma ação boa dentro da igreja, tem algum dom, tem algum talento. E aí a gente olha e fala, maravilha, Deus mandou alguém para trabalhar, vamos ungí-lo. E aí vai e unge a pessoa, só que nós não sabemos a vida da pessoa. Nós não sabemos as atitudes da pessoa. Nós não conhecemos a pessoa. Então nós nos precipitamos em colocar algo sobre alguém. O primeiro negócio é a identificação, em identificar alguém como uma liderança para a igreja, sendo que essa pessoa não está habilitada para ser essa liderança sobre a igreja. Essa pessoa não está habilitada para ser quem ensina, para ser quem exorta, para ser quem acompanha. Ela não está preparada para isso. Ela tem o dom. Ela tem o dom. Ela sabe ensinar. Ela sabe tocar. Ela sabe fazer. Porém, ela ainda não está preparada para carregar um ministério que vai ser dela um dia. Ela ainda não está pronta para carregar aquilo que vai ser dela um dia. Mas ainda não é o momento. E quando Paulo diz que se Timóteo se precipitar e fazer isso, Timóteo vai estar participando do pecado da pessoa, Paulo está dizendo, é o seguinte, Timóteo, se você ungir essa pessoa, e essa pessoa tiver atos maldosos na vida dela, seria como se você estivesse participando desses atos. Seria como se você estivesse confirmando esses atos. Como se você estivesse concordando com as atitudes dessa pessoa. Então, a pessoa tem um dom, nós ungimos ela, mas ela fuma. Olha, mas se foi ungido o pastor, então a igreja concorda com você sendo um pastor, mas fumando? A igreja concorda com você sendo um levita e bebendo? A igreja concorda com você praticando atos ilícitos e louvando aqui em cima? Então, é isso que está falando. A identificação. A gente estabelecer sobre a vida de pessoa algum cargo, alguma liderança. A gente impor as mãos sobre alguma pessoa, ordenar essa pessoa para algo, porém essa pessoa não está habilitada para isso. Ela não está preparada para isso. Ela não está pronta para este cargo.
Porque a ordenação, a partir do Novo Testamento, ela acontece pela imposição de mãos. No Velho Testamento, a ordenação, a unção, né? Ela acontece com óleo ungido. Mas a partir do Novo Testamento, ela acontece somente por imposição de mãos. Eu sei que tem igrejas que até hoje é pelo óleo ungido, eu tenho ciência disso, mas não vou conseguir falar. Neotestamentariamente falando, a unção e a ordenação é pela imposição de mãos, não é pelo óleo ungido. Mas amém, é uma ação física que acontece no reino espiritual, o importante é o que acontece espiritualmente, não é? Então, ocorre esse perigo dessa precipitação entre impor as mãos em pessoas que têm dons. Então, a primeira coisa é termos, como é que fala? Sermos precavidos diante essas questões, diante essas coisas. Talvez a pessoa tenha assim um dom, mas é melhor a gente segurar um pouco. É melhor guardar um pouquinho. Amém, amém, amém. Então, amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, é necessário às vezes a gente segurar um pouquinho, para depois, lá na frente, fazermos com excelência. É o que nós falamos ontem na célula sobre a completude de Deus, sobre o 7, sobre ser feito perfeitamente conforme o Senhor quer que seja feito. Então, aqui nesse momento, Paulo está falando para Timóteo o quê? Timóteo, espera um pouquinho, aguarda só um pouquinho, que vai chegar o tempo exato, o tempo perfeito daquilo dessa pessoa ser ordenada, dessa pessoa ser imposta as mãos sobre ela. Então, primeiro é a identificação. Segundo, a comunicação. Vamos ler Marcos 10, verso 16. Marcos 10, verso 16. Glória a Deus, tu és santo, Senhor. Amém? Marcos 10, 16. Vamos à leitura. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então aqui nós temos Jesus e as crianças. Eu ia ler também Gênesis 48, 14, que é também quando Jacó impõe as mãos e abençoa também. Então, nessa parte, nós estamos falando sobre uma bênção. Nós estamos falando sobre abençoar. Nós estamos falando sobre uma bênção sendo transferida. Na outra, a gente falou sobre uma identificação, sobre reconhecer. Porém, a gente ter um pouquinho de calma nesse conhecimento, nesse reconhecer e esperar um tempo perfeito. Agora nós falamos sobre uma bênção sendo transferida, sobre nós abençoarmos as pessoas. E Jesus aqui, ele pratica isso com essas crianças. Ele pega elas e abençoa elas. Lá em Gênesis 48, Jacó, ele pega os dois filhos deles, ele pega os filhos dele, né, no caso, e abençoa os filhos deles. E na Bíblia nós temos vários casos de bênçãos que são feitas através da imposição de mãos. E quão maravilhoso seria se os pais hoje em dia também fizessem isso, abençoassem os filhos com imposição de mãos. Porque é como eu falei, a imposição de mãos é uma ação espiritual. Não é somente uma ação física, não é somente um toque, não é somente um tapinha no ombro, mas é uma ação espiritual. E aqui nós vemos Jesus abençoando essas crianças. Jesus não só tocou, não são somente palavras jogadas ao vento, mas é uma bênção espiritual sobre essas crianças, como Jacó fez, era uma bênção espiritual sobre os filhos deles. Então, é uma bênção sendo comunicada espiritualmente, uma bênção sendo transferida. Lá em Êxodo, vamos em Êxodo 29, 10. Essa imposição de mão não tem como não ler muito texto, viu, gente?
29:10. Amém? Então nós falamos sobre a identificação, sobre reconhecer. Nós falamos agora sobre uma bênção sendo comunicada, uma bênção sendo transferida. E agora lá em Êxodo 29:10 nós vamos falar sobre, vamos ler primeiro, né? Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, bem fronte da tenda do encontro. Lá em Levítico 1:4 acontece isso também, e lá em Levítico 8:14 acontece isso também, que é algo que já passou, que já aconteceu, mas que eu acho importante a gente falar também, que a imposição de mãos também servia como transferência de pecados no momento de sacrifício, no momento do sacrifício mesmo, cerimonial, pelo povo, pelo Israel ou pela casa que levasse. Então, a imposição de mãos também era usada para essa transferência de pecados. É como eu falei, foi uma bênção sendo transferida, foi uma bênção sendo comunicada para o reino espiritual, e agora são os pecados sendo transferidos, são os pecados sendo comunicados para um reino espiritual. Então, ela também tinha essa função, também tinha essa atitude. Vamos para Lucas 4:40. Lucas 4:40. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Então nós temos uma transferência de bênção e nós temos uma transferência de pecado também, que é apresentado pelo nosso querido e amado Velho Testamento, uma maravilha. Lucas 4:40. Eu anotei tanto versículo para você ver. Mateus 8, 2, 3, Mateus 9, 28 ao 30, Lucas 4:40, Lucas 13, Marcos 16. Olha o tanto de versículo que eu coloquei. Eu vou ir lendo só de um, porque só não dá. Lucas 4:40 está escrito: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então nós temos uma transferência de bênção, nós acabamos de ler sobre uma transferência de pecados, e agora nós temos uma transmissão de cura, uma transferência de cura. Agora nós temos o próprio Jesus atuando e curando essas pessoas que estavam doentes. E o mais interessante aqui em Lucas 4:40 é que Jesus ele impôs a mão sobre cada um deles. Jesus não chegou no meio de todo mundo e falou: sejam curados. Não, Jesus chegou em cada um deles. Jesus impôs as mãos e Jesus curou cada um deles, um por um, um por um. E é como eu falei, é algo que deve ser praticado no nosso meio. É algo que deve ser ensinado, é algo que deve ser estimulado. Porque até agora, até onde a gente leu, até onde a gente estudou, a gente já entendeu sobre uma ordenança. A gente já entendeu sobre uma transferência de bênção. A gente já entendeu sobre uma transferência de pecados, no caso de Antigo Testamentário, sobre o sacrifício. E agora a gente está entendendo sobre um mover de cura. E eu creio que na imposição de mãos, o que mais a gente conhece é sobre curas. Porque quem nunca viu algum pastor na igreja colocando as mãos e curando o irmão e orando para que o irmão seja curado? E até hoje tem. Então, é uma das facetas da imposição de mãos que é mais utilizadas e que é mais feitas. Porém, esse Jesus pondo a mão sobre cada um é algo que eu acho importante. É algo que eu creio que deveria ser praticado. Porque depois que começou as pregações na televisão e as pessoas começaram a colocar garrafas em cima da televisão por causa de oração, não sei o que lá mais, eu acho que as pessoas começam a se afastar um pouquinho dessa ação que Jesus tem. Acho que as pessoas começam a se distanciar um pouquinho dessa ação que Jesus tem. Eu não estou negligenciando a fé de ninguém. Eu não estou falando que aquilo não vai funcionar. Porém, eu acho melhor nós estarmos num ambiente que é propício para essa ação.
que é propício para esse mover, que é propício para essa atitude. Porque se aqueles homens tiveram que estar próximos de Jesus, se aquelas pessoas tiveram que estar próximas de Jesus, e se Jesus, sendo quem ele era, teve que impor as mãos, por que que no nosso meio tem que ser diferente? Por que nós não podemos seguir isso como exemplo para as nossas vidas? Por que que nós não podemos usar isso de exemplo para cada um dos nós? Lá em Marcos 16 agora, 16, 18. Bem no finalzinho do livro de Marcos. Quase Lucas. Marcos 16, 18. Lá em Marcos 16, 18 está escrito: pegarão as serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aqui já é Jesus falando para os seus discípulos. Aqui já é Jesus falando para os seus apóstolos. E de todas essas grandes maravilhas que Jesus está falando para os seus discípulos, futuro apóstolos aqui pelo texto, ele está dizendo sobre impor as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós estamos debaixo disso que Jesus falou. Todos nós, não há nenhum cristão que não está debaixo dessa profecia, né? Disso que Jesus está falando. Não tem nenhum de nós que não está debaixo disso, crendo ou não crendo, querendo aceitar ou não querendo aceitar. A imposição de mãos é uma ordenança de Jesus Cristo. É algo que Jesus Cristo está falando como sendo simples. Vocês vão impor mãos sobre doentes e estes serão curados. E estes serão sarados. Então, é uma ordenança também essa imposição de mãos como uma transmissão de cura. Agora vamos em Atos 8. Atos 8. Atos 8, a partir do verso 16. Esse aqui vocês conhecem. Atos 8. Atos 8, 16, está escrito: pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Então, nós temos uma imposição de mãos de bênção, uma imposição de mãos como transferência de pecados, nós temos uma imposição de mãos como transferência de cura, e agora nós temos uma imposição de mãos como transferência do Espírito Santo de Deus para as pessoas. Nós temos esse agir de Deus poderoso através da imposição de mãos. Através da imposição de mãos. É como eu disse, é uma ação espiritual, é uma ação real e é uma ação poderosa. É uma ação poderosa. Você orar e você dizer, seja batizado no Espírito Santo de Deus, e a pessoa ser batizada no Espírito Santo de Deus. Talvez falta só essa chave para a pessoa mudar. Talvez falta só esse passo para a pessoa ser transformada. Talvez falta só esse estalo para a pessoa se tornar outra pessoa, só que ela não está conseguindo
passar disso, ela não está conseguindo chegar nesse ponto. Aí chega alguém que entendeu o que é imposição de mãos, que entendeu que isso é um fundamento santo e orou. E essa pessoa foi batizada. E essa pessoa, a partir disso, ela é totalmente transformada. Ela é totalmente mudada. Então, é algo poderoso a imposição de mãos. É um dos que eu estou mais empolgado para pregar e eu achei que era o mais difícil. É algo poderoso. É algo maravilhoso a imposição de mãos. Olha o poder dessas palavras. Lá em Atos 19:6 acontece a mesma coisa. Pessoas que foram batizadas no nome de Jesus Cristo, pessoas que foram batizadas na água, porém ainda não tinham chegado no batismo do Espírito Santo. Paulo chega e diz: sejam batizados no Espírito Santo. E aquela cidade é transformada. E aquela cidade é totalmente mudada. E o que que houve? Imposição de mãos, porque é um fundamento, porque é algo básico, porque é uma ordenança de Jesus Cristo, porque é algo que tem que ser feito e tem que ser praticado. Olha quantas coisas a imposição de mãos não faz, quantas coisas a imposição de mão não impulsiona, quantas coisas a imposição de mãos toca que nós fisicamente não conseguimos tocar, não conseguimos chegar. É necessário pôr as mãos. É necessário impor as mãos e é necessário crer que esse impor as mãos é um movimento espiritual. É uma ação espiritual. Agora nós vamos para... Qual deles que eu vou agora, hein? Vamos para Romanos 1:11. Romanos depois de Atos. Romanos 1:11. E diz o escritor de Hebreus que isso aqui é o simples. Romanos 1:11. Está escrito: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Cadê? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, Paulo está falando sobre partilha de dons, sobre compartilhar dons. Agora nós vamos lá para... Perdi o texto. Nós vamos para 1 Timóteo 1:6. Então, ali Paulo está falando sobre compartilhar dons. Agora vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo. Não, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:6. Amém? 2 Timóteo 1:6. Nós lemos Romanos 1:11 para entendermos que os dons podem ser transferidos. O próprio Paulo falou. E agora nós estamos em 2 Timóteo, vamos ler o capítulo 1, verso 6, que está escrito: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha quantas coisas a imposição de mãos não faz. E mais uma que a imposição de mãos faz, que é a transferência de dons. Transferir um dom para uma pessoa. Tem o dom de ensino, transfira esse dom de ensino. Impõe as mãos, acredite que isso é de verdade. Acredite que isso funciona. Tem o dom de cuidado, impõe as mãos. Evangelismo, impõe as mãos. Cura, impõe as mãos. Não tenha medo de impor as mãos e não tenha medo de transferir dons. Não tenha medo de capacitar a igreja ainda mais para a boa obra que a igreja tem que fazer, para a boa obra que a igreja tem que praticar. Então aqui nós entendemos que os dons
podem ser compartilhados. Agora nós vamos para Números 27. Números 27, a partir do verso 18. Então nós já falamos sobre a imposição de mãos que é real. Nós falamos da imposição de mãos que é algo real, que é um fundamento de Cristo. E que sendo um fundamento, toda a base vai estar sobre isso. Nós falamos que é uma ação espiritual. Nós falamos sobre a identificação, que é o reconhecimento. Nós falamos como bênçãos sendo compartilhadas através da imposição de mãos. Nós falamos sobre a prática do Velho Testamento, que era a transferência de pecado para o animal. Nós falamos sobre uma transmissão de cura, sobre uma transmissão do Espírito Santo. Nós falamos agora sobre uma transmissão de dons. E agora em Números 27, verso 18 em diante, vamos ler? Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Agora nós vemos a imposição de mãos como uma transmissão de autoridade. Uma transmissão de autoridade. E essa transmissão de autoridade é até aquilo que nós praticamos sobre a ordenança também pastoral, sobre a ordenança para algum ministério. E é isso, uma transmissão de autoridade. Agora vamos para a confirmação. Vamos continuar em Números, vamos para o capítulo 8. Em Números ainda, vamos para o capítulo 8. Vamos ler do 10 em diante. Números 8, do 10 em diante. Acabando, viu, gente? Amém? Números 8, do 10 em diante. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Então, agora é uma confirmação e a imposição de mãos para confirmar algo que já estava acontecendo espiritualmente. Está confirmando algo que já era espiritualmente. É a mesma coisa que a gente falou sobre identificação lá atrás. É o mesmo movimento agora. Moisés é o seguinte: os levitas trabalharão na casa do Senhor, eles servirão na casa do Senhor. E agora vamos impor as mãos para confirmar isso que espiritualmente já acontece. Tem gente que já atua em um certo cargo da igreja, mesmo não tendo, mesmo não sendo, como eu posso falar? Mesmo não sendo ungido, mas espiritualmente aquilo já está funcionando. Espiritualmente aquilo já está caminhando. Então só falta ser ungido, só falta impor as mãos e dizer, e confirmar isso que já está acontecendo. Então nós temos isso aqui em Números 8, 10. Lá em Atos 6, 6, nós temos confirmações ministeriais acontecendo. E em Atos 3, 3, nós também temos essas confirmações ministeriais acontecendo. E agora nós vamos finalizar com 3 coisas, e vão ser bem rápidas. A gente vai falar sobre uma ministração profética que pode acontecer no mesmo momento da imposição de mãos, dom e mistério, e nós vamos falar sobre incredulidade. Vamos para a ministração profética, lá em Atos 22, 12. Atos 22, 12.
Atos 21 é grande, né? Glória a Deus, tu és santo, Senhor. Tu és santo, aleluia, Senhor. Lá em, cadê? Atos 22, do verso 12 em diante, está escrito assim: um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Até aí tá bom. Então aqui Paulo está falando sobre aquilo que aconteceu com ele e Ananias lá atrás, no começo do ministério dele, quando ele ainda estava com as escamas nos olhos. Então, nesse momento, onde as escamas dos olhos de Paulo caem, Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Ananias impõe as mãos e olha e ora para que Paulo seja curado. Só que nesse mesmo momento também, Ananias ele profetiza. Ananias profetiza sobre Paulo aquilo que seria a vida de Paulo a partir daquele momento. Ananias envia Paulo para Paulo fazer a boa obra. Então, não é só sobre pôr as mãos e fazer todas essas coisas grandiosas, mas é também profetizar algo. É também deixar o Espírito Santo de Deus dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer, porque o nosso Deus é onipresente. Essas palavras que Ananias disse, ele disse do lado do Deus onipresente que sabia de tudo aquilo que iria acontecer na vida de Paulo. Então, é uma imposição de mãos, é uma cura, é um derramado do Espírito Santo e é uma profecia, tudo no mesmo momento, tudo na mesma atitude, tudo no impor as mãos. E isso é uma anunciação profética. E dom e mistério nós podemos usar Pedro e Simão, aquele Simão lá atrás, que não é convertido. Simão, ele pede o dom para Pedro. Ele quer comprar o dom que Pedro tinha de batizar as pessoas pelo Espírito Santo. E ele oferece dinheiro, quanto vocês querem para me dar esse dom? E Pedro responde, você não tem parte nesse ministério. Então nós entendemos essas duas coisas. É um dom, mas também é um ministério. Não é somente um, não é somente o outro, mas são as duas coisas em conjunto. Para alguns, pode ser que seja somente um dom. Para outros, é um ministério. Mas não creio que se separa tanto. Mas creio que caminha junto cada uma das coisas. E para finalizar, nós vamos ler Marcos 6:5. Nós vamos ler dois versículos, dois textos em Marcos. Nós vamos ler o 6:5. Nós vamos ler o 8:23 também. Nós vamos começar do 6:5. Amém? Glória a Deus, tu és santo, Senhor. Marcos 6, verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, nós estamos falando sobre coisas maravilhosas, sobre impor as mãos. Nós estamos falando sobre identificação de ministério. Nós estamos falando sobre abençoar. Nós estamos falando sobre curar.
nós estamos falando sobre profetizar. Nós estamos falando de um dom, mas que também é um ministério. Mas, Luquésio, por que não vejo caminhando, não vejo funcionando? Por que esse fundamento maravilhoso, ele não está sendo feito e feito e feito? Porque é incrível, é grandioso. Por causa disso que está escrito nesse texto, a incredulidade deles, a incredulidade do povo, a nossa incredulidade, a nossa dificuldade de crer que talvez um gesto tão simples possa fazer algo tão grandioso. Um gesto tão simples possa transformar vidas. Um gesto tão simples possa curar pessoas. Um gesto tão simples possa batizar no Espírito Santo, que é algo magnífico. Um gesto tão simples pode ser um movimento de profecia na vida de alguém. A incredulidade é o que está pondo essa barreira nesse fundamento tão importante, que é a imposição de mãos. Por isso que o próprio Jesus sofreu com isso e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ou seja, algumas pessoas ainda receberam, mas dava para fazer mais. Tinha mais coisa para fazer ali. E o próprio Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Que no nosso meio não tem essa incredulidade. Que no nosso meio não tem essa incredulidade que vai travar esse mover espiritual de Deus. Não tem essa incredulidade que vai travar esse ministério, esse dom poderoso, que é essa imposição de mãos. Agora vamos para Marcos 8. Vamos ler do 23 em diante. Marcos 8, verso 23 em diante. Amém? Vamos à leitura? 8, 23 em diante. Está escrito. Eu não achei. Não achei sim. Desculpa. 23 em diante. Ele tomou o fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos. Jesus perguntou: você está vendo? É o 23. Não, mas na minha tá. Ele tomou o cego. Pulou o cego? Então vamos embora. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Então o que a gente aprende com isso? Primeiro, a gente aprende que a incredulidade atrapalha. A incredulidade no nosso meio atrapalha. Mas tá bom, Luquez, vamos ultrapassar essa barreira da incredulidade. Vamos impor as mãos. Eu vou impor a mão sobre a pessoa. Não, seja curada. Não foi curada. E aí o que eu faço agora, Luquez? Você persiste. Você continua. Você não para ali. O próprio Jesus aqui, ele fez o que tinha que fazer com aquele homem e perguntou: e aí, você está enxergando? O homem, mais ou menos. Eu estou vendo, ou seja, a cura já estava em andamento, só que eu estou vendo as pessoas como árvores. Ou seja, eu não estou vendo claramente ainda. O pecado está... o pecado não, o milagre está caminhando, mas o milagre ainda não foi finalizado. Então Jesus, que impôs as mãos uma vez, impõe as mãos outra vez e ora mais uma vez. Depois disso, o homem é curado totalmente. O homem é transformado totalmente. E lá em Marcos 7,31, as pessoas começam a pedir que Jesus imponha as mãos sobre eles. E tantos outros versículos, as pessoas pedem para que imponham as mãos sobre eles. No próprio livro de Atos existem relatos de pessoas que pedem para que imponham as mãos sobre eles.
Então, nesse fundamento, nesse quarto fundamento, nós aprendemos isso. Primeiro, ele é real, ele existe, ele funciona de verdade. Ele é um dos fundamentos, ele é o básico, mas ele é importante para a caminhada cristã. Ele é uma ação espiritual. Ele identifica, ele entrega bênçãos, ele cura, ele, como é que diz? Ele cura, ele batiza as pessoas pelo Espírito Santo. Ele faz tantas coisas. Eu falei tanta coisa. Ele faz todas essas coisas, pratica todas essas coisas. E se ele não está sendo praticado, e se essas coisas não estão acontecendo, é como eu disse aqui no final, é por causa da incredulidade, ou porque tentamos uma vez, não foi do jeito que achamos que seria, e nós desistimos e nós paramos. Então que esse fundamento tão importante não morra no nosso meio, que ele não seja ignorado, mas que nós continuemos apresentando eles. Mesmo que outras pessoas lá fora, como eu vi os vídeos, disseram, não, já foi. Que foi, irmão? Vai estudar a Bíblia, vai ler Bíblia, vai procurar mais de Deus, vai procurar mais sabedoria de Deus. Porque é real e é poderoso sobre as nossas vidas. Vamos orar para agradecer o Senhor? Eu peço que você feche seus olhos. Eu peço que você leve seu pensamento aos céus. Peço que você comece a falar com esse Deus que é maravilhoso, com esse Deus que é poderoso, com esse Deus que é santo. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito conosco, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por esse abrir de olhos, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por mais esta confirmação maravilhosa nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, nós cremos no seu poder, meu Pai. Nós cremos nos teus fundamentos, nós cremos nas suas ações, meu Pai. Nós cremos em cada um dos seus fundamentos, meu Pai. E, Senhor, nós queremos praticá-los, meu Pai. Nós queremos segui-los, meu Pai. Nós queremos te honrar, meu Pai. Nós queremos adorar o teu santo nome com as nossas ações e com as nossas atitudes, meu Pai. Nós queremos honrar o teu santo nome, meu Pai, com a nossa fé, meu Pai. Nós queremos honrar o teu santo nome, meu Pai, crendo em tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou para a gente fazer, meu Pai. Nós não queremos falar somente que cremos, meu Pai, mas nós queremos mostrar que cremos em nós, com nossas atitudes, meu Pai. Com cada uma das nossas atitudes, meu Pai. Não queremos ignorar nada, meu Pai. Não queremos ignorar nenhuma das tuas palavras, nenhum dos teus fundamentos, nenhuma das suas ações, meu Pai. Mas nós queremos honrar, meu Pai, cada uma das coisas que Jesus disse, meu Pai. Nós queremos honrar, meu Pai, cada um dos fundamentos que Ele deixou para nós, meu Pai. Nós queremos honrar, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor deixou para nós, meu Pai. Senhor, nós aceitamos, meu Pai, essa palavra sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós aceitamos, meu Pai, esse dom nas nossas vidas. Nós aceitamos esse ministério sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, Tu és santo e poderoso. Abençoa cada pessoa que aqui está, meu Pai. Venha encher, meu Pai, com o Espírito Santo, meu Pai. Venha, meu Pai, lapidar, meu Pai, o dom de impor mãos, meu Pai, o ministério de impor mãos, meu Pai. Venha lapidar, meu Pai, ministério de cura, ministério de ensino, meu Pai. Venha lapidar, meu Pai, ministério pastoral, meu Pai. Ministério profético, meu Pai. Venha lapidar, meu Pai, em nós, meu Pai. E que nós não venhamos, meu Pai, cair para a nossa incredulidade, nem para a incredulidade do mundo, meu Pai. Mas que os nossos pés estejam firmes, meu Pai, nas Tuas palavras e em quem o Senhor é, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Amém. Amém. Pastor? Glória a Deus, amém? Vamos receber a bênção para irmos para casa abençoado após um culto maravilhoso, né? E que essa palavra fica gravada em nosso coração, mas também ela venha a ser atos na nossa vida. Que nós venhamos agir com essa atitude, ter essa atitude, impor as mãos, olhar, vivenciar isso, né? Analisar e pôr em prática também. Amém? Que muitas pessoas possam ser curadas através da imposição de mãos, pelo agir, né,
não do homem, mas do Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, mais uma vez, por nos edificar aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos retornando para os nossos lares, mas queremos ir, meu Pai, debaixo da tua bênção. Queremos, Pai, que o Senhor nos leve em segurança e nos proporcione, Pai, uma noite maravilhosa, Deus, e agradável, Senhor, em tua presença, no nome de Jesus. Ó meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor permaneça conosco, Deus, e nós permaneçamos no Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E todos dizem amém. Ide em paz e que Deus os acompanhe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de paz, uma semana abençoada para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.